quanto a tu, quanto a ti, uma espada de dor vai traspassar o seu coração. Diante da alegria de um filho no colo, que era a alegria maior para uma mãe, ter no colo seu filho, Maria ouve a sua primeira palavra de dor, que será talvez aquela que vai marcar durante toda a sua vida um cuidado pelo seu filho Jesus. Uma espada de dor será colocada no seu coração. E essa espada de dor eu a trago hoje pensando na dor do jovem que não tem uma família, ou que até tem uma família, mas uma família sem estrutura, um lar incompleto. Vocês já pararam para pensar? E é preciso dizer, porque isso é uma grande verdade, que uma família sem alicerce em Deus, em valores verdadeiros, não vai gerar jovens completos. Não adianta olharmos a dor da juventude, os seus sofrimentos, se nós não olharmos profundamente a ponta dessa espada de dor, que é justamente a falência da nossa família. Pai, mãe, vô e vó, avalie diante de Maria a sua família. Porque sempre é tempo de recomeçar, sempre é tempo de refazer. A sua casa, o seu lar, tem sido um lugar de encontro, de partilha? Ou do seu lar sai somente gritaria, desunião, competição, reflexos que vão entrando na vida daquela nova geração que está na sua casa, que cresce no meio do barulho, por isso é uma geração barulhenta, que cresce no meio das brigas, por isso é uma geração competitiva. A dor de Maria apresentando Jesus se assemelha hoje à dor de tantos pais que se perguntam: por que o meu filho está assim? Por que ele anda fazendo essas coisas? E mais, é a pergunta do próprio jovem: por que eu não consigo organizar a minha vida? Por que parece que os caminhos da minha vida não encontram um rumo feliz? Família, primeiro e mais santo alicerce para uma juventude feliz. Bendita seja, Senhora das dores, ouvi nossos rolos, Mãe dos pecadores. No caminho das dores de Maria, da mãe de Jesus, nós encontramos o dia em que ela, com o filho ainda pequeno, recebe
do esposo José, certamente alvoroçado, a notícia de que eles precisam fugir para o Egito. É preciso fugir da sua própria terra para que não fosse morto. A perseguição implacável de Herodes, ciumento pela figura de um possível rei que ocuparia o seu lugar, faz com que José e Maria encontrem em terra distante um abrigo. A fuga para o Egito, eu a relaciono com a solidão da juventude. José e Maria solitários pelos caminhos do deserto, fazendo o caminho oposto que fez o povo de Deus quando veio do Egito para a terra prometida. Eles agora voltam como que ressignificando toda essa história, mas estão solitários. 3, uma família na solidão do deserto. O jovem é muito sozinho. Talvez a nossa geração, a geração do século 21, passe a ser conhecida como a geração dos que, no meio de muito barulho, de muita algazarra, de muita festa, balada, bailes de carnaval, se sente sozinha, sem apoio, sem com quem contar verdadeiramente. Não é à toa que nos índices registrados no Brasil e no mundo, o maior número de suicídios está entre os jovens de 18 a 25 anos. Uma geração que não sabe o que vai fazer da vida. Uma geração que faz barulho com os colegas, que faz algazarra, mas que quando entra no quarto para repousar, se sente incomodada por uma vida que não tem sentido. É preciso cuidar do jovem. É preciso estar ao lado do jovem que às vezes está aí na sua casa. Às vezes está com depressão. Às vezes está escondendo atrás de tantas outras coisas que daqui a pouco nós vamos falar, para disfarçar uma situação de que alguém que se olha no espelho e diz: o que eu sou? Para onde eu vou? Qual é o meu lugar no mundo? Eu não me encontro. Eu não me encontro. O mundo parece que não me dá oportunidades. A competição é muito grande. E ainda que haja de muitos um esforço, para a grande maioria, a solidão é uma dor insuportável. Cuidar do jovem. Ele pode estar aí do seu lado, e você está preocupado com tanta coisa que não vê que ele está pedindo socorro para você. Às vezes, na hora em que ele vem brigar com você, pai e mãe, ou às vezes que ele quer ir contra aquilo que você propõe, na verdade, muitas vezes ele está querendo atenção, ele está querendo reconhecimento. Não se iluda, juventude. Procure verdadeiros amigos. Procure verdadeira integração.
Não adianta se esconder. Não adianta se esconder. E só há um lugar aonde você pode eliminar a sua solidão: no colo de Jesus Cristo. Papai e mamãe, olhos e ouvidos atentos, acolha o jovem que você trouxe ao mundo e que às vezes está gritando, silencioso, por carinho, por cuidado, por amor. Bendita seja, Senhora das dores, ouvi nossos sonhos, Mãe dos pecadores. No caminho de dor da vida de Maria, houve muita alegria na vida de Nossa Senhora, mas como na vida de todo mundo, houve muita dor. E uma das dores de Maria foi perder o seu filho, adolescente, molecote. Voltando de Jerusalém, possivelmente depois de ter participado de alguma festa, Maria se desespera ao perceber que Jesus não está com ela. Não está entre os amigos, não está na caravana, e certamente com José volta até Jerusalém. Procura um, procura dois, e só no terceiro dia Maria encontra Jesus no templo. Como todo adolescente, Jesus parece que não tem muita consciência da preocupação que deu a Nossa Senhora. Como muitos filhos que saem e ficam a madrugada inteira fora de casa, sem perceber ou sem notar que a mamãe às vezes está acordada, esperando ouvir abrir a porta para ter certeza que o filho voltou. Mas Maria confiava em Jesus. Papai e mamãe, é preciso confiar no seu filho, porque ela deixou ele certamente à vontade. Se Maria fosse uma mulher possessiva, ela teria trazido ele do lado dela. Não sai do meu lado, menino. Mas ela confiava nele. E Jesus, ainda que tenha feito uma peripécia e colocado mais uma espada de dor no coração da própria mãe, com o seu sumiço, com obediência, volta com ela para casa e cresce em estatura, em sabedoria e em graça. A terceira dor de Maria, eu queria refletir com vocês a dor dos jovens, para os quais falta oportunidades de crescer. Vocês vivendo numa cidade pequena, possivelmente sentem, ouvem da juventude essa intranquilidade e essa dor de não ver, talvez, uma oportunidade de se fazer pessoa, de crescer, de conquistar o seu espaço. Quantos saem em busca de sonhos? Quantos vão em busca de oportunidades
E para quantos jovens a dor de uma porta fechada, da busca de um emprego que não aparece, no sonho de entrar numa faculdade sem conseguir, oportunidades que para alguns, por causa da desigualdade do nosso mundo, é tão fácil, mas para a grande maioria da juventude custa suor, esforço e muitas vezes não dá em nada. Quantos perdem oportunidades valiosas porque na loucura da juventude fazem coisas das quais depois se arrependerão? Vão procurar um emprego, não encontram porque o patrão olha e vê um braço todo tatuado, uma pele toda marcada. Vão procurar uma oportunidade e não encontram porque na sua rebeldia são extravagantes demais no cabelo, nos brincos, nas roupas. Oportunidade, juventude, que talvez na ânsia e no desespero de achar que a vida será para sempre um eterno mar de rosas e sem responsabilidade, oportunidades que vocês podem perder por causa de uma brincadeira, por causa de um sonho, por causa de uma loucura. Quantos eu, que sou um padre novo, já ouvi me dizer: padre, não consigo um emprego porque coloquei uma tatuagem, porque a empresa entrou lá no meu Facebook e viu que eu falo palavrão, compartilho besteira, pareço que não tenho responsabilidade. Há falta de oportunidades sociais, mas o jovem também às vezes cava o seu próprio sofrimento. Atenção, juventude, o mundo está te olhando e todas as suas atitudes, se não forem pensadas, podem voltar contra vocês mesmos. Pode ser uma dor que você está se infligindo, um sofrimento que pode marcar. Na dor de Maria, que vê o filho perdido, nós trazemos e rezamos pelos jovens para que tenham oportunidades e que construam sadiamente oportunidades para as suas vidas. Bendita sejas, Senhora das dores, ouvi nossos clamores, Mãe dos pecadores. Maria é uma mulher muito forte, como poucas mulheres conseguem ser. A quarta dor de Maria é a dor da mãe encontrando o filho com a cruz às costas. A dor de ver um filho todo recortado pelo açoite, com a coroa de espinhos enfiada em sua testa, e sem poder fazer nada, só contemplar.
Maria tem força de enfrentar aquela multidão, de chegar perto do filho que ela nem reconhecia, tão desfigurado devia estar pela violência dos açoites da guarda romana. Eu fico imaginando que talvez a única comunicação de Maria com o filho a caminho do Calvário deve ter sido uma troca de olhares, no silêncio. Troca de olhares que muitas vezes nós temos com Nossa Senhora. Quantas vezes nós, do nosso jeito simples, paramos diante de uma imagem, representação da Virgem, e olhamos Maria, para que ela nos acolha diante de alguma angústia, ou tristeza, ou dificuldade. O mesmo olhar que Jesus deve ter trocado com ela, quando esta quarta espada de dor foi cravejada no seu coração. E aqui eu peço licença para trazer a dor das drogas. Aqui em Baiapendi acho que não tem droga, né? Tomara, quem dera. Droga que entra na vida do jovem com um sorriso desse tamanho, bonita, vistosa, prometendo mundos e fundos, inclusive acabar com a solidão, acabar com a tristeza, dar um sentido para a vida. Lobo na pele de cordeiro. E quando a droga entra, a destruição vem junto. Como é fácil cair na sedução das drogas, da bebida, e como é difícil tirar essa espada da nossa vida e do nosso coração. Dor que o jovem às vezes se coloca a si mesmo, porque ninguém obriga ninguém a usar droga. Essa é a dor mais estúpida que tem. É a dor masoquista, porque ela é infligida na liberdade. A doença que chega na minha vida, eu não pedi. Mas a dor que a droga traz para a vida do jovem e da família desse jovem foi uma dor escolhida. Por isso estúpida. Quantas histórias você já conhece de jovens que foram destruídos pela droga? Quantas famílias você conhece cujos pais choram a impossibilidade de tirar os filhos deste mundo das drogas? Juventude, não se deixem enganar. Não sejam bobos, eu ia falar idiotas. Há coisas lindas na vida que podem ser vividas sem a necessidade de droga, sem a necessidade de bebida. Faça a experiência
de encontrar a alegria dentro de você e não a alegria enlatada numa latinha de cerveja ou empacotada num pacotinho de cocaína. Não se inflija esta dor. Não há necessidade. E eu queria neste momento, porque o problema das drogas é gravíssimo no meio da juventude, gravíssimo. Eu queria neste momento que você, junto comigo, e de certa forma, em comunhão com todas as famílias e jovens, sobretudo aqueles que neste momento estão internados, querendo se livrar do peso das drogas, que nós rezássemos, olhando para Maria, por eles e pelas suas famílias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Na história de Maria, o quinto degrau da sua escalada de dor talvez tenha sido a dor mais profunda. Que talvez só uma mãe que passe por esta dor consiga sentir ou experimentar o que o coração de Nossa Senhora experimentou vendo seu filho morrer na cruz. Eu, como padre, chego até o meio do caminho, mas eu nunca vou conseguir entender o que Nossa Senhora sentiu. Mas se há alguma mãe nessa praça que já entregou a Deus o seu filho ou uma filha, você possivelmente tem muito mais condição de saber a profundidade dessa espada de dor que foi cravejada no coração da mãe de Jesus. Nosso povo diz que nenhuma mãe, nenhum pai merece a dor de enterrar um filho, não é verdade? Mas a dor de Maria diante da morte de Jesus é a dor da violência na vida do jovem, na vida das famílias. Se a gente ligar a televisão, olhar um jornal, ouvir rádio, nós vamos ver a violência ceifando a vida dos nossos jovens. Recorde das mortes violentas está na juventude. Primeiro lugar, acidente de trânsito. Jovens enlouquecidos